Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Abramos a palavra do Senhor no Salmo de número 56. Salmo número 56. Salmo número 56. Entre a cruz e a espada. Diz assim este salmo: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo o dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me poderá fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei graças, pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda aos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Amém. Nós já oramos pela mensagem. Meus irmãos, entre a cruz e a espada é o título que eu dei a este salmo, e essa é uma expressão popular, não é, que nós conhecemos. Essa expressão, entre a cruz e a espada, descreve a experiência de uma situação sem saída, um dilema onde qualquer escolha levará a um resultado indesejado. Eu não sei se você sabe, mas essa expressão ela remonta à Idade Média, às cruzadas, retratando a angústia de um soldado cristão capturado que, para não ser morto pela espada do seu inimigo, precisaria renegar a cruz, o símbolo de sua fé. Daí o desespero de se ver em um impasse, onde a única alternativa à morte física seria a traição espiritual. A traição àquela causa que eles entendiam ser a causa de Cristo. Essa frase, então, passou a ser utilizada para toda experiência de dilema, quando você tem de decidir entre duas situações indesejadas, mas fugir de uma é correr para outra. Você já se sentiu assim? Esta é uma circunstância exatamente vivenciada por Davi no contexto histórico apontado em nosso salmo. E a narrativa correspondente ao título, observe, ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba dos terebintos distantes, hino de Davi quando os filisteus o prenderam em Gate. Então esse é um dos poucos salmos cujo título traz o contexto histórico. E a narrativa exatamente correspondente a esse título encontra-se em 1 Samuel 21, de 10 a 15, que eu passo a ler. 1 Samuel 21, de 10 a 15, está escrito, logo depois que Davi esteve com Aimeleque, fugindo de Saul, diz que levantou-se Davi naquele dia e fugiu diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: não é este não é Davi, o rei da terra, da sua terra? Não é este que se cantava nas danças, dizendo:
Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido, esgaravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que me o trouxestes a mim? Faltam-me a mim doidos para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi, então, se retirou dali e se refugiou na caverna de Adulão. Essa foi a experiência. Nós já sabemos, meus irmãos, que Davi, o famoso herói de Israel, que havia derrotado o gigante Golias, o herói dos filisteus, tornou-se o principal alvo da fúria e do ciúme de Saul, por causa dessa cantiga aqui mencionada pelos aliados aqui, pelos príncipes ou servos de Aquis. E por causa de Saul, que representava uma ameaça interna à vida de Davi, e não tendo mais onde se esconder, Davi foge para Gate, uma das principais cidades dos filisteus. Naquele contexto, o principal inimigo de Israel. Ao chegar ali, Davi se depara com uma ameaça agora externa. Não se encontra Davi aqui literalmente entre a cruz e a espada. De um lado você tem a espada de Saul, seu implacável perseguidor, rei do seu próprio povo, que o queria morto a qualquer custo. De outro lado você tem a cruz dos filisteus, o risco de ser morto pelos inimigos, o que era uma inominável humilhação, da qual mais tarde Saul tentará fugir por meio do suicídio. Em 1 Samuel 31, para não ser morto pela espada dos filisteus, ele se lança a sua própria espada. Ou talvez seria mais apropriado dizer que de um lado estava a espada dos filisteus e de outro lado a cruz da morte sobre Saul. Pois, se nós pararmos para avaliar exatamente, a cruz é pior do que a espada. Enquanto a espada provoca uma morte relativamente rápida, a cruz era um instrumento de tortura elaborado para matar lenta e dolorosamente. E convenhamos, eu creio que para Davi morrer às mãos do seu próprio povo, aquele para quem o Senhor o ungiu para ser rei, e ser morto pelo seu próprio rei, ser traído pela sua própria gente do seu próprio povo, era mais doloroso, não era? Provações maiores aguardavam Davi em seu futuro reinado. Traições maiores, já vimos sobre isto ao expor o Salmo 55. De todo modo, Davi está num beco sem saída. E segundo a narrativa, ele é reconhecido pelos servos de Aquis. E ele é reconhecido como o famoso guerreiro que havia matado Golias. Davi era o terror dos filisteus. Certa vez ele matou 200 filisteus e arrancou seus prepúcios para levá-lo a Saul como um prêmio, a pedido desse rei, que na verdade já queria sua morte. A propósito, curiosamente, Gate era a cidade natal de Golias. Golias era chamado Golias o Geteu, porque ele havia nascido em Gate. E se nós observarmos, meus irmãos, nesse mesmo capítulo 21 de 1 Samuel, nós verificaremos que no episódio anterior, antes de fugir para Gate, Davi estivera com o sacerdote Aimeleque, de quem recebera a espada de Golias, pois ele estava desarmado. Está aí no capítulo 21, se você quiser conferir. Você tem aí uma espada, porque eu vim apressado, e ele diz no verso 9, a espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá. O narrador não está falando isso acidentalmente. Está aqui envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a quiseres levar, leva-a. Porque não há outra aqui senão essa, disse Davi. Não há outra semelhante. Dama,
ou dá-me a espada, ou logo em seguida, para onde ele vai? No versículo seguinte, ele vai exatamente para Gate. Então, portanto, quando chega em Gate, ele tem a espada de Golias em sua bainha. A espada de Golias, com a qual ele degolou Golias, na cidade natal de Golias. Você entende a ironia? Estar ali, meus irmãos, exigiu de Davi, como disse certo comentarista, aquela coragem que nasce, na verdade, do desespero. Tornou-se tão terrível e tão cansativo, tão aparentemente infrutífero, fugir de Saul, que talvez ele tivesse alguma esperança de sobreviver aos filisteus. Mas nós vimos aqui, queridos, que Davi precisou se fingir de louco, porque alguém tem dúvida de que ser descoberto significava morte certa, como punição por todas as derrotas que Davi tinha impingido a eles, além de um belo troféu para os filisteus. Então, sem ter para onde ir e a quem recorrer, é que Davi toma uma atitude extrema. Diz que Davi guarda essas palavras, Davi tem medo de Aquis e se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia de doido. Observe essa expressão, em cujas mãos. Significa que quando eles viram Davi, parece que ele esteve lá, não sei se esperava ser reconhecido ou ser lembrado, mas alguns dos servos de Saul olharam e esse aqui é aquele de quem cantavam, que ele matou 10 milhares de nós. E eles o tomam pela mão, porque em cujas mãos significa que ele estava nas mãos deles, eles o prendem. E eles trazem para aqui e dizem, esse aqui é Davi. O que eu vou fazer? Eu estou preso, eles me seguraram pelas mãos, eu vou fazer o quê? Eu vou me fingir de doido. Então é exatamente isso que faz. Ele simula um ataque de loucura, ele começa a comportar-se de forma bizarra, ele rabisca nas portas, esgaravatar é arranhar as portas, e ele deixa a saliva escorrer pela barba, e a performance de Davi é tão convincente que Aquis, esse é um inútil, não falta doido aqui, vocês trazem mais esse doido, eu não quero ele, eu não o quero aqui, mandem-no embora. E Davi, então, aproveita e foge. E diz aqui o texto que ele se refugia na caverna de Adulão. Davi sai da cruz para cair na espada. E é neste salmo, meus irmãos, que nós temos uma anatomia da alma de Davi, ao se ver entre a perseguição de Saul e a captura dos filisteus, entre a cruz e a espada. Mas pela descrição que Davi faz dos seus adversários no Salmo, nós podemos deduzir que são principalmente os inimigos internos que o afligem. É o que nós veremos com a permissão de Deus, e com Davi, neste Salmo, nós aprendemos a recorrer a Deus em nossos dilemas. Quando nós estamos entre situações em que fugir para uma é cair na outra, situações de perigos e ameaças, seja por isso ou seja por quaisquer outros conflitos que competem pela nossa atenção, situações de beco sem saída. Nós podemos dividir este salmo basicamente em 3 partes principais, porém que estão separadas por um refrão, onde Davi expressa a sua total confiança em Deus. Então, eu quero começar a exposição deste salmo, trazendo aqui, primeiramente, a súplica por misericórdia junto ao trono da graça. Esse é o primeiro ponto. Como que Davi lida com esse dilema de estar entre a cruz e a espada, de estar entre 2 perigos, de estar entre 2 ameaças distintas? Primeiramente, ele começa, como em todo o Salmo,
suplicando misericórdia junto ao trono da graça. Versos 1 a 4, ou melhor, 1 a 3. Nessa primeira sessão, observe que Davi clama a Deus por misericórdia. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. O homem procura ferir-me. Ele expressa o desespero diante dos inimigos que o cercam, que o oprimem e pelejam contra ele. Eles querem pelejar contra ele, mais do que isso, eles querem devorá-lo. Esta palavra pelejar tem a mesma raiz da palavra para pão, significando não apenas guerrear, mas também devorar como se devora um pedaço de pão. Eu não sei se você lembra que lá em Números 13, quando o povo de Israel não quis avançar para adentrar a terra prometida, porque tinha medo dos gigantes armados até os dentes e das cidades fortificadas, Josué, para encorajá-los, diz: não tem mais, como pão os podemos devorar. Então a imagem aqui é de inimigos que estão consumindo Davi, como predadores atacando a sua presa. Ele sente que vai ser devorado pelos filisteus. E então isso intensifica o sentimento de opressão total, sugerindo que os inimigos de Davi estavam determinados a aniquilá-lo completamente. Aquele que inspirava canções de vitória, agora está vulnerável. Aquele que feriu 10 milhares de filisteus, agora estava sozinho, agora é presa deles, e encontra-se na iminência de ser calcado aos pés. E essa opressão, essa ameaça mortal que o cerca, é a razão do seu clamor. Qual é a saída que Davi tem? Voltar para Saul? Ele tem como fugir? Não, ele só tem uma alternativa: achegar-se junto ao trono da graça. Você lembra? É aquilo que nós somos convidados a fazer em Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. É trono porque Deus reina, Deus é soberano, Deus tem controle, Deus tem poder para livrar. Mas é um trono de graça porque Deus certamente vai estender o cetro para nós. Ele vai demonstrar o seu favor para nós, por causa do sumo sacerdote que intercede por nós, Jesus Cristo, no mesmo texto, a partir do verso 14 de Hebreus 4. Nós devemos chegar ousadamente ao trono da graça, com a expectativa de receber graça, de achar misericórdia, de achar socorro em ocasião oportuna. Aliás, é isso que Davi pede: Senhor, tem misericórdia de mim. E, na verdade, a palavra aqui traduzida por misericórdia tem a mesma raiz da palavra graça. Talvez seria melhor traduzir assim, embora sejam dois lados da mesma moeda, porque misericórdia é compaixão. E de toda sorte a compaixão não é merecida, mas a ideia da palavra aqui é de mostrar favor a alguém que é inferior, que é necessitado, sem qualquer merecimento. É um ato de graça unilateral. Davi reconhece aqui que ele não tem direito a pedir isso de Deus, mas ele pede um favor imerecido, numa situação desesperadora. E é isto que nós devemos fazer quando nós estamos em dilemas. É isso que nós devemos fazer, ao invés de nos entregar ao desespero. É clamar àquele que assenta-se num trono que é um trono de graça, onde nós podemos encontrar socorro. E não só isso, Davi clama comprometendo-se a confiar. No verso 3 ele diz: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Senhor, eu não tenho a quem recorrer. Irmãos, nós somos colocados pelo Senhor em situações em que não temos a quem recorrer, exatamente para aprendermos esta dependência. Nós temos a tendência a buscar autonomia. Nós temos a tendência a querer ter o controle. E se todas as vezes que o que nós planejamos desse certo, nós seríamos todos tiranos, porque nós iríamos querer manipular todas as situações e fazer a nossa vontade, que muitas vezes é uma vontade egoísta e pecaminosa.
Mas Deus muitas vezes nos coloca em situações de beco sem saída. Deus nos coloca entre a cruz e a espada para que nós entendamos, eu não tenho a quem recorrer. Davi tinha acabado de ir até Aimeleque e ele mentiu para Aimeleque, inclusive. Ele disse que estava em missão, porque Aimeleque ficou desconfiado. Como que você está sozinho? Cadê o exército? Você é comandante do exército de Saul. E só tem alguns homens que não têm muito cara de soldados. Eram homens, diz a Bíblia, amargurados de espírito, endividados. E cadê o exército? Ele diz, não, Saul me enviou numa missão secreta, com muita pressa, então, por isso eu vim sem avisar. Mas agora a sua mentira não colou, ele saiu dali, está com a espada de Golias, a espada que era pesadíssima, feita do melhor material, e com a qual ele havia degolado Golias, mas agora ele estava nas mãos dos compatriotas, dos conterrâneos de Golias. Ele não tem a quem recorrer. Deus nos coloca em situações assim. Então, quando você tiver situação de aperto, lembre-se, em vez de se entregar ao desespero, em vez de fazer coisas que depois vão trazer mais prejuízo, é o momento de você mostrar, de você experimentar sua completa dependência de Deus e clamar junto ao trono da graça. Em segundo lugar, nós vemos neste salmo, depois de um clamor por misericórdia, ou suplicar a misericórdia junto ao trono da graça, nós temos uma afirmação de ousada confiança em Deus. Versos 5 em diante. Do verso 5 até o 11. Na verdade, eu quero especialmente falar do verso 5. Do verso 4, desculpe. Ele diz: em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei, que me pode fazer um mortal. Em Deus cuja palavra eu exalto, no Deus cuja palavra eu obedeço, no Deus cuja palavra eu louvo. É nesse mesmo Deus que eu cultuo todo dia do Senhor, é isso que Davi está dizendo. É nesse mesmo Deus que eu proclamo. É nesse mesmo Deus que eu adoro, que eu confio na hora do aperto. Eu ponho nele a minha confiança. A ideia aqui é de estar em cima de uma rocha firme. E por isso eu não vou temer. Irmãos, a confiança em Deus no momento de perigo sempre será desafiada pelo medo. O medo sempre tentará dominar o nosso coração, porque nós temos uma obsessão pelo controle. E você sabe, o medo é a sensação que você tem quando você perde o controle. No fundo, todos nós queremos soberania absoluta. E quando nós não temos o controle, nós nos desesperamos. Por isso, meus irmãos, essa confiança precisa ser declarada, repetida aos próprios ouvidos e testemunhada publicamente. Eu tenho mostrado, e nós já estamos no Salmo 56, estamos vendo o 56º Salmo. E eu tenho mostrado como reiteradamente os salmistas, nas suas orações, sobretudo de lamento, de súplica e de queixa, sejam queixas e lamentos individuais ou coletivos, eles sempre intercalam suas súplicas, as suas queixas com palavras de confiança. E eles não fazem isso para atrair algum tipo de energia positiva ou como uma espécie de confissão positiva, como se suas palavras em si mesmas tivessem poder. Eles fazem isso para trazer à memória o poder do Senhor, a segurança que eles têm no Senhor, a fim de confrontar o seu medo com a sua profissão de fé. Não é algo que ocorre naturalmente, meus irmãos. É algo que nós precisamos fazer. É por isso que Davi ele está declarando, se você observar, ele vai fazer isso 2 vezes no Salmo. Eu falei que as 3 divisões naturais do Salmo, elas são marcadas por um refrão que é intercalado. No verso 4 ele diz, e no verso 10, de novo ele vai falar,
em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei, que me pode fazer o homem? 2 vezes ele fala a mesma coisa. Por quê? Porque ele está trazendo à memória toda oração de súplica, toda oração, sobretudo em momentos de desespero, precisa ser intercalada com declarações de fé, com palavras e que nós devemos pregar ao nosso próprio coração. Fé, portanto, meus irmãos, inclui uma confissão ousada, mesmo quando as aparências apontam para derrota e destruição. Por isso que, seguindo esse habitual percurso litúrgico, Davi transita do lamento para essa ousada confiança. E a sua declaração, observe, termina com um desafio. Ele reafirma sua fé em Deus, mesmo em meio à situação de morte. Ele faz um desafio: que me poderá fazer um mortal? Literalmente, no hebraico, ele fala: o que me pode fazer a carne? Que é a palavra para descrever o homem em sua fraqueza. Lembra? Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração no Senhor. Lembra da expressão? Com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor. O que me pode fazer a carne? Isso equivale ao que Jesus falou aos discípulos em Mateus 10, quando ele diz: olha, vocês são como ovelhas no meio de lobos, vocês serão entregues aos tribunais, vocês serão perseguidos, vocês serão mortos pelos seus próprios irmãos, mas não temam o que mata o corpo, mas não pode mais fazer nada. Não temam aqueles que matam o corpo, eles são carne. Davi, num perigo de morte, desafia: o que me pode fazer a carne mortal? Eles não podem fazer nada. O máximo que poderiam fazer seria matar o seu corpo, mas não tirariam a sua vida, porque Davi sabe que a sua vida está preservada. Então, Davi faz esta ousada confiança. Em terceiro lugar, nós temos neste salmo uma queixa contra os inimigos. Depois de uma declaração de confiança, Davi volta a vislumbrar o seu problema. As tramas dos inimigos, veja o verso 5, são agora apresentadas com detalhes, dos versos 5 a 7. Ele diz: todo o dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Ou seja, Davi está descrevendo aqui o que os seus inimigos fazem. Ele inclui aqui os conluios, quando ele diz ajuntam-se, ou seja, eles entram em um comum acordo, eles conversam. Você sabe que na multidão de conselheiros há sabedoria, mesmo que seja sabedoria para o mal. Eles se ajuntam, então conluios. Há aqui calúnias, eles distorcem as minhas palavras, eles procuram qualquer brecha no meu discurso para ter do que me acusar. Você lembra quem Davi está refletindo aqui? O Senhor Jesus continuamente era desafiado pelos escribas e fariseus para terem do que o acusar, inclusive tentando o colocar contra Moisés. Davi está aqui sendo o tipo do justo sofredor. Todo o dia, ou o dia todo, torcem as minhas palavras. Tramas de morte, os seus pensamentos são todos contra mim. Conluios, ajuntam-se, e emboscadas, escondem-se, espiam os meus passos, como quem espera para tirar a minha vida. Presumivelmente, irmãos, Davi não está falando aqui dos filisteus. Eles o têm preso. Eles não têm por que tramar contra ele. Na verdade, ele caiu nas mãos deles. Ele certamente está falando sobre Saul. Ele deve estar falando sobre aqueles que o entregavam continuamente a Saul. Ele pode estar falando de Doeg, que o viu lá no templo com Aimeleque e entregou para Saul e ainda matou os sacerdotes. Ele possivelmente escreveu este salmo a respeito desse evento, mas ele escreveu muito posteriormente. Ele pode ter em mente aqui também os zifeus, de quem nós falamos na quarta-feira, expondo o Salmo 54.
Davi está falando de inimigos que convivem com ele e que aguardam apenas uma ocasião oportuna para abatê-los. É por isso que nessa queixa contra os inimigos, depois de descrever as suas tramas, Davi faz uma imprecação contra eles. Você lembra, imprecação é quando você roga da parte de Deus uma maldição sobre os inimigos. No verso 7 ele diz: dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade, derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Devemos sempre lembrar que não se trata de um sentimento de vingança pessoal. Davi tinha da parte de Deus a promessa de que ele seria rei sobre Israel. Lutar contra Davi nesse momento era lutar contra o reino de Deus. E em todo momento, exceto no caso de Batseba, Davi sempre se portou de maneira digna. E você vai ver que no capítulo 22 de 1 Samuel, portanto o episódio posterior, Davi tem a oportunidade de matar Saul, porque ele entra numa caverna para aliviar o ventre, que é a caverna onde Davi estava escondido. E Davi é incentivado pelos seus companheiros a matar Saul. Inclusive parece que o Senhor o colocou nas suas mãos. Os seus próprios companheiros dizem: olha, o Senhor entregou teu inimigo nas tuas mãos, mata-o agora. Saul está numa situação frágil, mas Davi não o faz. Davi poupa a vida de Saul. Então, quando ele faz essa imprecação, ele o está fazendo como mediador pactual, que representa o reino de Deus e que está pedindo vingança contra os inimigos de Deus. Ele diz isso: derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Então, depois de clamar por misericórdia junto ao trono da graça, depois de expressar uma ousada confiança em Deus, que para calar o seu desespero, depois de queixar-se sobre os inimigos, Davi tem um vislumbre do cuidado do Deus de toda graça. Um vislumbre do cuidado do Deus de toda graça. É o nosso quarto ponto, versos 8 e 9. É interessante, irmãos, e é maravilhoso como muitas vezes no meio do desespero, e você que já caminha com Deus há algum tempo, com certeza já experimentou isso, no meio do desespero, de situação sem saída, mesmo antes de Deus te dar a saída e te livrar daquela provação, Deus te dá vislumbres, Deus te responde pela sua palavra, às vezes num sermão de domingo, às vezes numa leitura devocional, às vezes através de um livro, às vezes através de alguém, um irmão que traz uma palavra de consolo. Davi tem um vislumbre do cuidado de Deus. Ele está em desespero, mas Deus lhes dá uma experiência do seu cuidado. Veja como poeticamente ele descreve esse cuidado, esse carinho de Deus. Ele diz: contaste os meus passos quando sofri perseguições. Eles estão me espreitando, eles estão procurando uma ocasião para darem cabo da minha vida. Veja, no verso 6, ele havia dito que os inimigos espionam os seus passos, mas aqui ele está dizendo: mas o meu protetor, ele conta, ele também espiona os meus passos. Ele também está atrás de mim, ele também me acompanha, ele não me abandona. Mas não só isso, ele diz: recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? É como um líquido, um bálsamo precioso, é como um bálsamo aromático que você coloca no odre, é como um líquido precioso. Ele está dizendo que suas orações são preciosas para Deus. As nossas orações, irmãos, em momentos de desespero, quando feitas com fé, com confiança, elas são como algo precioso que o Senhor recolhe, porque é nesses momentos que nós mais demonstramos nossa dependência, nossa fragilidade, quando nós somos humilhados e nós reconhecemos humildemente quem somos e quem Deus é. Deus não despreza as nossas lágrimas. Quantas vezes você chorou? Quantas noites você chorou? Quantas vezes você derramou lágrimas
copiosamente. Você lembra quando você orava, talvez nem conseguia falar, só derramava lágrimas. A Bíblia diz que Deus recolhe. Ele é um colecionador de lágrimas. Ele recolhe as lágrimas dos seus filhos. Ele as considera com carinho. Ele as olha com amor. Também significa que Ele guarda, que Ele não se esquece, que Ele conhece. Ele acompanha. Mesmo quando não sentimos Sua presença, Deus conhece. Ele diz, não estão elas inscritas no teu livro? E por causa desse vislumbre, ele crê que no fim Deus vai contar todas as suas andanças. E é por isso que no verso 9 ele diz, no dia em que eu te invocar, baterão em retirada meus inimigos. Bem sei isto, eu sei disto, que Deus é por mim. E de novo ele faz aquela declaração de ousada confiança. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer o homem? Aqui usando a palavra mesmo para homem, porém o homem em sua fraqueza. E por fim, meus queridos, em último lugar, Davi obviamente fez esse salmo depois, ele não tinha como fazer o salmo quando estava fugindo, não é? Talvez quando escondido em alguma caverna, mas depois do livramento. Então o que ele faz? Ele faz um voto de gratidão ao Senhor. Então ele termina com um compromisso de louvor e gratidão. Essa é a última parte do nosso salmo, um compromisso de louvor e de gratidão. Ele diz no verso 12, os votos que eu fiz, eu os manterei a Deus, ó Deus. Vê que é um compromisso. No momento da sua dificuldade, ele fez votos ao Senhor. Ele assumiu compromissos diante do Senhor. Pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés. A ideia é, o Senhor livrou meus pés de tropeçarem, de deslizarem, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Ele não caiu, e agora ele pode andar na luz dos viventes. Irmãos, não só Davi não morreu, Davi também não caiu. A sua fé não foi destruída. Ele não traiu seu Deus. Pela graça de Deus, ele foi mantido fiel. Se você olhar lá no final da vida de Davi, um dos narradores da sua vida diz que Davi viveu de maneira reta diante do Senhor, exceto no caso de Batseba. Então, até esse momento, é claro que ele cometeu, ele não deixou de pecar, né? Ele mentiu para Aimeleque. Mas o ponto é que Davi manteve, em geral, a sua integridade. E ele está dizendo, eu vou cumprir meus votos. Mas qual é a maior alegria de Davi? A maior alegria de Davi não é o livramento, irmãos. É depois da experiência de livramento, a experiência de andar na presença de Deus. Esse era o alvo dele. Por isso ele diz, para que eu ande, o Senhor livrou da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida, a luz da presença de Deus. Em resumo, o Salmo 56 não é apenas um lamento. É o diário espiritual de um justo, registrando a sua angústia, sua fé inabalável e a sua gratidão pela intervenção divina em um dos momentos mais perigosos da sua vida. Davi também nos ensina que, depois do livramento, nós não devemos nos esquecer, mas nós devemos testemunhar daquilo que Deus tem feito. Que o Senhor Deus venha aplicar a palavra. Você lembra, Davi aqui nos remete ao justo sofredor. Na verdade, aquilo que Davi fez com falhas, o Senhor Jesus percorreu este mesmo caminho de maneira perfeita. O tempo todo, os
líderes religiosos tramaram contra Jesus, tentando pegá-lo em alguma situação. Mas o Senhor Jesus sempre buscava o Pai, porque, embora sendo Deus, ele viveu como homem neste mundo, cheio do Espírito, e vivia na dependência do Pai. Não é à toa que ele acordava-se de madrugada, ia para lugares solitários e ali orava, como Marcos registra, ou como Lucas registra no capítulo 5. Ele fugia das multidões. E naquela hora do Getsêmani, quando os homens tramavam contra ele, quando o traidor se aproximava, ele clamava ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. E a Bíblia diz que ele ofereceu a Deus com lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. Deus ouviu Davi porque ele haveria de ouvir o seu filho. Porque só Jesus foi ouvido pela sua própria piedade. Davi foi ouvido por pura graça. E é porque Jesus foi ouvido que qualquer crente, pois a sua morte teve efeito retroativo, mesmo um crente da velha aliança, podia chegar-se ao trono da graça. É por isso que a palavra de Deus diz lá em Hebreus 4, 14 a 16, que nós temos um grande sacerdote diante de Deus que se compadece de nós, porque foi tentado a nossa semelhança e por isso nós podemos nos achegar. Irmãos, a palavra de Deus continuamente nos lembra que nós podemos nos achegar a Deus nos momentos de desespero. Muitas vezes nós corremos de um lado para o outro, às vezes passamos noites insones, não é? Pensando naquilo. Experimente, quando você acorda no meio da noite e o seu coração é assaltado por algum temor, por alguma situação que você está vivendo, experimente transformar o seu temor em oração. Experimente, em vez de rolar na cama, dobrar os joelhos e clamar a Deus, expondo a sua queixa a Ele, mas sempre intercalando com confiança. Você verificará que essas são excelentes oportunidades de você experimentar o cuidado de Deus e saber que Deus recolhe as lágrimas dos seus servos no odre, que Deus conta os passos dos seus servos quando eles sofrem aflições. Deus nunca está ausente, nunca. Deus nunca está surdo. E neste salmo, mais uma vez, ele nos chama a nos aproximarmos do trono da graça. Então, se você está vivendo uma situação assim, clame ao Senhor. Se você está vivendo uma situação de desespero, clame ao Senhor. Talvez você possa dizer: eu nem sei o que clamar, às vezes eu estou tão angustiado que eu não sei o que clamar. Peça misericórdia, faça como Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, mesmo que você só consiga repetir isso. Ele vai recolher as suas lágrimas no odre, porque você tem um poderoso sumo sacerdote que se compadece, porque vivenciou cada situação e venceu por nós. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. Tu conheces, ó Deus, cada coração aqui, tu sabes o que nós tememos, tu sabes o que nós esperamos, tu conheces os nossos dilemas. Pedimos que o Senhor esteja fortalecendo a fé daqueles que estão, de alguma maneira, sendo perturbados por algum tipo de desespero, em situações em que não vem saída. Peço-te também, ó Deus, que tu falhes aqueles que já estiveram em situações assim, para que, olhando para trás, eles tenham um vislumbre da tua graça que nos acompanha, da tua bondade e misericórdia que vão ao nosso encalço. E isso gere neles um sentimento de gratidão. E ainda, Senhor, te pedimos que o Senhor nos faça reter essas palavras no coração, para que em futuras situações de desespero, de dilemas, nós venhamos a orar
com este salmo, venhamos a orar de acordo com a tua palavra. Assim nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, confiados no nome do Senhor Jesus, a quem seja toda a glória e a honra, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.